Fala pessoal, Geração de Daniel, começando outra vez para abençoar a sua vida. Esse podcast que nasceu no coração de Deus, veio para o nosso coração para impactar vidas, transformar vidas, levar a palavra de Deus para transformar essa geração. É possível sermos crentes, firmados na palavra e termos um posicionamento diante do mundo, né? Levar a cultura do céu, a cultura do reino para esse mundo, né? Estou aqui com o meu fiel escudeiro, Júnior Mendes. Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aí a gente está junto e hoje com um convidado muito especial aqui, que é um irmão em Cristo. Cara, a gente vai falar de muitas coisas boas, cara, empresário, vamos falar aí de empreendedorismo, desafios aí nessa área. Então, cara, se você está aí com a gente, já pega esse link, compartilha, manda aí para o seu amigo, para a família. A gente vai estar falando da palavra, do reino, do empreendedorismo, de muitas coisas boas a respeito do testemunho individual aí desse grande irmão que está com a gente aqui. E sem mais cerimônias, é o Clauber. Beleza, cara. Obrigado pela oportunidade, Pedro, Júnior, galera toda aí do Geração de Daniel. Para mim é uma honra estar aqui, né? Podendo dividir com vocês, né, e com os irmãos também que vão assistir aí o canal. Um pouco da minha vida, da minha experiência, meu testemunho principalmente, né, daquilo que realmente mudou a minha vida quando eu me converti, quando eu tive a minha vida realmente transformada, quando eu aceitei a Jesus. Então eu acho que isso é um fato hoje que para muita gente é um bicho de sete cabeças, né? As pessoas falam assim, cara, como que esses caras vivem, né, numa época tão surreal que a gente está vivendo, baseado na palavra. E aí quando às vezes eu sou questionado, eu falo o seguinte, só dá para viver se estiver na palavra. Fora disso, vai perecer, não tem como, né? Então, e é um desafio diário, né? Que todo mundo enfrenta, eu enfrentei. Eu sou convertido há 13 anos, então assim, eu tenho uma história de 13 anos com Cristo e isso mudou verdadeiramente a minha vida, né? Eu tenho um versículo que eu guardei no meu coração quando eu me converti, que é o Salmo 37:5. Eu buscava isso em outras religiões, em outras situações, mas eu só encontrei verdadeiramente o caminho quando eu entreguei a minha vida ao Senhor. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isso mudou a minha vida, mudou toda a perspectiva, né? Eu não nasci em berço cristão, não tinha nenhuma ideia, né, da verdade do que era viver o cristianismo diante da palavra. Em alguns momentos, né, eu questionava se realmente isso era possível, dentro da ótica do que eu vivia, do mundo que eu vivia no mundo. Eu nunca fui muito de sair, de essa coisa de galera. Sempre tive uma carreira solo, assim, desde muito novo. Eu saí muito cedo de casa, saí de casa com 16 anos de idade. Então, assim, eu já tinha uma história minha de vida e de superação por conta de eu ter buscado oportunidade de trabalho, ter saído de casa, mas eu não me sentia completo, né? Então, assim, até esse momento, quando eu me converti, eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, de empregado, eu sempre fui empreendedor. E até isso Deus mudou essa vertente, né, da minha vida. Quando eu conheci a Jesus, eu conheci também uma nova vida e tudo aquilo foi transformado. Eu já tinha tido um relacionamento, já tinha um filho. Você se converteu com quantos anos? Com 33 anos. Com 33? Hoje eu tenho 46, eu tenho 13 anos de convertido. E aí você falou que com 16 anos você saiu de casa. Eu saí de casa, 16 para 17 anos. Mas eu saí de casa. Mas aí foi morar sozinho? Não, fui morar com familiar, mas para ter uma possibilidade de ter uma profissão, de conhecer um negócio, não ter uma profissão, de conhecer um negócio. E ali foi me dada uma condição de morar ali em troca de eu trabalhar. Então, assim, eu trabalhei durante um período, mais ou menos uns 4 ou 5 meses, sem ganhar nada, só porque eu tinha onde dormir, o que me alimentar, né? Era uma empresa familiar. E depois, dali, eles entenderam que eu podia ter alguma coisa ali. Então, eu ganhava meio salário, estudava à noite. Era uma vida bem, bem difícil, assim. Às vezes, eu usava o dinheiro da passagem que eu tinha para lanchar na escola à noite e ir a pé para casa
Porque às vezes eu não conseguia ficar só com o almoço e chegar em casa só às 10 horas da noite e ter um alimento, né? Então, assim, e eu enfrentei tudo isso assim, sem um apoio religioso, né? Sem ter, eu não tinha religião, eu não frequentava nada, tal. Depois eu conheci um pouco, né? Da religião espírita. Então, assim, aquilo ali me dava uma base, mas depois começou a me dar um sofrimento maior do que aquilo que eu precisava. E aí, dentro desse contexto, você ficou aí trabalhando, você foi quanto tempo, mais ou menos, você ficou aí trabalhando com os teus familiares? Então, eu fiquei 2 anos, 2 a 3 anos, e aí depois eu comecei a empreender sozinho naquela mesma atividade, né, que eu exercia ali, que eu tinha uma parceria com eles, vamos dizer assim, que era recreação, né, aquelas coisas de recreação, pibolim, fliperama, aquela coisa toda. E aí eu fui carreira solo e fui para dentro, assim, sempre um cara bem ousado e, ao mesmo tempo, muito profissional naquilo que faço. Para me envolver, tem que fazer com perfeição. Com excelência, né? Com excelência. E isso foi uma das poucas coisas que eu não mudei quando eu me converti. Então, assim, eu tenho muito apreço à palavra. Quando eu me converti, eu buscava, naquela época, gravava um CD todo culto, né? Eu era o primeiro a comprar o CD e eu passava a semana toda escutando aquele CD. Eu não sabia nem que a gente ia à igreja domingo. Eu só ia à igreja às terças-feiras. Então, eu passava a semana inteira escutando aquele CD 10, 12, 15 vezes na mesma semana, e aquilo foi me alimentando. E fui. Teve uma oportunidade que eu recebi os pastores dessa igreja que eu congregava no almoço na minha casa, e eu tinha, sei lá, acho que uns 200 CDs na minha gaveta na sala. Quando eu mostrei aquilo, a pastora nem acreditou, né? Ela, que isso? Eu nunca vi isso acontecer. Colecionador de CD. De CD e de palavra, né? Aquilo foi me sustentando na transformação da minha vida. Eu conheci a minha esposa na oportunidade que eu tive de, como um convidado, conhecer a igreja evangélica, conhecer a palavra. Naquele dia eu conheci a minha esposa na porta da igreja. Isso que eu ia te perguntar, como é que se deu aí a tua conversão, né? Você falou que caminhou um tempo por algumas outras religiões, né? Como é que se deu aí esse momento, esse encontro com Cristo aí? Então, assim, nesse ano, né, que foi 2009, desde o final do ano, eu vim, assim, numa busca com Deus, assim, de me libertar dessas coisas de espiritismo, essas coisas. E eu pedi a Deus para me dar uma direção. Eu falava assim, cara, eu não quero, eu já nunca fui um cara de noite, de noitada, de beber, mas tomava ali minha cervejinha e tal. E eu não queria, nem isso eu fazia mais. Eu já tinha uma busca incessante em mudar a minha vida. Eu, infelizmente, já estava naquele momento separado, morava sozinho, até eu casar com a minha esposa, hoje a Gisele. Eu morei 9 anos sozinho. Então, assim, eu já vinha uma busca minha interior de querer mudar aquilo ali. E pedir a Deus para me dar a direção, porque aonde eu estava eu sabia que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Muitas vezes eu saía lá da reunião, né, daquela coisa ali à noite, pior do que eu chegava. Eu falei, pô, isso não é de Deus. Não tem como isso fluir na vida de ninguém. E aí eu tinha um amigo na época que estava frequentando a igreja e ele falou, cara, pô, eu estou bem, eu estou indo lá e tal. E eu falei, pô, como assim? Tu está na igreja? E, não, estou indo, pô, vou te levar. Legal. Levou mais ou menos quase 3 meses para eu conseguir chegar na igreja. Quando eu conseguia encontrar com ele, ele não ia. Quando ele ia, eu não chegava. E foi aquela luta. Até que um dia, uma terça-feira, a gente foi. E lá ele tinha um grupo que ele já frequentava ali em Jacarepaguá. Eu moro na Ilha do Governador. E a gente se encontrou lá. Nesse dia, eu conheci na porta da igreja, na saída ali, naquela confraternização, o pessoal conversando, a minha esposa, que na verdade na época é uma membro da igreja. E dias depois a gente começou... Amor à primeira vista? Foi mais ou menos isso mesmo. No meu caso foi. Dela... Isso foi a primeira vez que você foi na igreja? Na igreja, a primeira vez. E ali você já aceitou Jesus? Não, eu fui nesse dia. Depois, na outra semana, eu falei, cara, eu vou no culto de novo. Aí eu tinha uma parceria num negócio na Tijuca e eu não sabia nem chegar lá na Nelson Cardoso, que era na Nelson Cardoso a igreja. Eu falei, cara, não tinha GPS naquela época, não tinha nada. Eu falei, cara, eu vou chegar lá. Peguei ali, subi, Grajaú, Jacarepaguá, desci, comecei a perguntar, cheguei. Aí, nesse dia, eu fui sozinho. No final, eu encontrei esse pessoal que também estava na outra terça-feira. Pô,
pô, fica aqui com a gente e tal, tal. E ele era... Esse rapaz que me levou nunca mais voltou na igreja. É mesmo. Foi o último dia que ele teve lá. E aí eu passei, beleza, tá, falando ali. E ele conhecia essa turma que ia lá, né? Todo mundo era da ilha. Ainda era época de Orkut e tal. Aí eu pedi para adicionar ela, começamos a conversar e tal. Pô, quem é você? Pô, sou amigo do fulano, não sei o quê. E aí a gente foi falando ali. Ela, pô, legal, você foi no culto sozinha. Eu falei, pô, já me viu, né? Então, se ligou que eu voltei no culto, então eu falei, pô... Já tava no Orkut ali, já tava no Orkut mal lá, e não tinha nada de celular, então assim, já no computador ali. Aí ela falou, pô, não deixa de ir não, isso vai ser legal. Aí na outra semana, véspera assim do culto, ela falou, poxa, você vai mesmo? Vou. Aí fui. Ela, quando chegar lá, procura a gente. Aí a gente ficou perto, mas aí aí no outro culto eu não fui. Aí ela falou, poxa, você não foi, pô, não tive a oportunidade de ir. Com mais 2 ou 3 cultos, eu aceitei a Jesus. Então, assim, dali para frente, a gente começou a se falar mais uma semana depois de eu ter aceitado a Jesus, a gente começou a namorar. E aí a gente teve um namoro santo. 6 meses depois 3 meses depois a gente noivou, 6 meses depois a gente casou. Foi rápido no gatilho. Foi assim. Ela já vinha de um outro relacionamento também. E a gente, assim, eu creio que Deus uniu o propósito ali, né? Eu tinha uma grande vontade de construir uma família, de ter uma base sólida, de ter os meus filhos, de poder acompanhar os meus filhos. Eu tenho o Pedro, né, que tem 21 anos, tem a Rafaela, de 8, o Bernardo, de 7. Então, assim, mas eu não vivi essa experiência com o Pedro, mas ele é meu parceiro, é meu amigo, a gente se dá super bem. Eu sempre acompanhei a criação dele, a gente estava sempre junto. Mas eu queria a coisa da família, né? Aquilo que está na palavra, né? Do homem e a mulher ser um só, da gente poder constituir uma família, da gente ter essa caminhada. E eu creio que a gente, esse ano, a gente também faz 13 anos de casados. Nesses 13 anos que a gente tem junto, a base que a palavra deu para a gente, né? A gente passa dificuldade, como todo mundo passa. Uhum. Mas foi a palavra que também que nos aproximou, que nos fez a gente se conhecer de verdade. Eu vejo hoje, claramente, que é ela que mantém a gente junto até hoje. Então, assim, eu tenho uma história antes da palavra, antes da minha conversão e depois, literalmente. Então, não só na minha vida pessoal, como também na minha vida de empreendedor. Hoje, eu fazendo uma transição de empreendedor para empresário. Então, eu nunca gostei muito de estudar, mas sempre fui um cara de muito entendimento fácil. Mas hoje eu tenho uma alegria grande de estudar a palavra. Fiz a escola Atos, estou fazendo de novo. E ler. Esses dias eu abri o meu escritório em casa e falei, gente, eu nunca imaginei ter tanto livro. O meu prazer hoje é comprar livro e dar livro, e dar uma Bíblia, e falar da palavra. O meu relacionamento hoje com as pessoas tem que ter um envolvimento com a palavra. Se ela não conhece, ela vai conhecer a partir daquilo que eu sei. E se ela conhece, ela vai nos aproximar e a gente vai interagir naquilo ali. Legal. E isso em todas as áreas. No meu trabalho é a mesma coisa. A minha empresa, foi um sonho de Deus a empresa que eu tenho hoje. O que eu faço, a maneira como eu lido com os meus colaboradores, com os meus fornecedores, com os meus clientes, de uma forma geral, está baseado no que a palavra diz. Se alguma coisa ali estiver desalinhado, ela não fica. Se chegar um colaborador que não estiver alinhado com aquilo que a gente tem ali como uma verdade, é notório, ele fica pouco tempo. E isso aí é uma coisa que eu não abro mão. E eu já entendi que para a gente viver hoje, nesse meio empresarial, com o formato e a cultura que o mercado tem, cara, você tem que estar muito forte, muito alicerçado na palavra. Exatamente. Porque senão você não fica, ou você passa para o outro lado. Se corrompe. Isso aí é fato. Então, hoje, eu tenho uma experiência, né, até recente, desses dias agora. A gente está num momento que você compra, não vende, não compra, o preço muda e você fica nessa sabatina. É o mercado. Tem que ter uma estrutura. E às vezes a gente não consegue se manter daquela forma como normalmente você espera que fique. Coisa de uma semana atrás, eu tive uma crise de dor de cabeça muito forte, tal, estresse, preocupação.
E eu fui no médico, tomei a medicação, beleza, mas quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu vou tirar esses 2 dias que eu preciso para a medicação fazer efeito e tal, mas eu vou me alicerçar na palavra. Aí eu peguei um livro que o pastor até anunciou esses dias no púlpito, e o nome de Jesus, e fui para o livro e para a palavra durante 3 dias, assim, praticamente ininterruptos. Aquilo me deu um alicerce, né, um depósito no espírito, que essa semana foi outra semana. E isso é impressionante. Assim, tem sido uma experiência nova para mim. Nesses 13 anos de convertido e nesses 4 anos que eu estou aqui na Academia da Fé, eu tenho uma história de convertido até eu chegar aqui. E depois dessa verdade, da realidade da nova criatura, cara, isso mudou a minha vida de uma outra forma também. Muito legal. Então, assim, acho que a gente devia ter, assim, de repente, umas 2 ou 3 edições aqui da Geração de Daniel para poder falar isso aí. Mas, cara, isso me alegra muito. Como é que você chegou aqui, Glauco? Cara, eu cheguei aqui numa quinta-feira, antevéspera de quase eu dar cabo da minha vida. Eu conheci o pastor Hélio num programa de televisão. Eu tenho a foto aqui, mostrei para ele até hoje, eu em casa. E aí eu não tinha mais o que fazer, eu estava muito angustiado, problemas de ordem familiar, problema na empresa, aquela coisa que o mundo vem e coloca na tua cabeça e você acha que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? Eu conhecia a palavra, eu dei esse testemunho também lá na Escola Atos, né? Conhecia a palavra, mas eu vivia uma vida de religiosidade. Então, assim, eu já não estava lá congregando no ministério lá em Jacarepaguá, a gente já estava fora lá e a gente estava procurando uma igreja para se alicerçar. E um dos motivos que eu me desliguei lá do ministério foi que eu queria aprender a palavra. Eu gosto muito, sou muito dinâmico, eu sou um cara muito organizado. A minha empresa, até o pessoal, quando foi gravar lá da escola, falou: caramba, vai gravar no galpão? Os caras acharam que ia chegar lá e ia ver tudo pendurado. E não foi nada disso. O cara falou: como assim? Isso aqui é um galpão? É um galpão. E funciona dessa forma. Então, assim, eu me envolvi muito com a igreja. Os bastidores estão rindo, que eu acho que também fizeram parte da gravação. Da gravação, né? Eles estão interagindo, né? De repente, falam: caramba, como é que está aqui? Então, assim, eu interagia muito com a igreja. Na parte administrativa, vamos falar assim, organizacional. Mas eu queria tempo também para poder aprender um pouco, porque você não está ali, você abre porta, fecha a porta, organiza isso, aquilo, é responsável por aquilo outro, tal. Você não tem tempo. Né? Estava sentindo falta de um ensino. De um ensino. E aí eu queria sentar um pouco e falar: cara, eu preciso também aqui. Então eu já tinha preparado uma pessoa para assumir aquilo ali que eu fazia, né? Lá nessa igreja que eu congregava, eu tinha a ordenação de obreiro, diácono, então eu era líder dos diáconos. Então, assim, eu queria sair daquela rotina e ir para a palavra. Quando eu apresentei isso para a liderança, eles... Tá, mas não... Como assim? Vai crescer e a gente não quer aqui... O caminho foi basicamente de me afastar. E eu falei: não quero isso. E quando eu me desliguei lá desse ministério, eu falei: cara, eu quero aprender. E visitei algumas igrejas, o Espírito Santo não confirmava, até que nessa ocasião que eu conheci o pastor Hélio no programa de sábado, na televisão, eu estava mais ou menos nessa iminência. Eu falei: cara, não tem mais o que fazer. Eu assisti o pastor Hélio, ele falou: cara, você assistiu esse programa, você tocou teu coração, procura uma igreja, não sei o que e tal. Eu falei: cara, eu tenho que procurar essa igreja. E aí isso foi num domingo, num sábado. No domingo ainda relutei, fiquei em casa. Na quinta-feira eu cheguei aqui, aí foi benção, assim, culto de quinta-feira, a ministração do Espírito Santo. De lá para cá eu não saí mais daqui. Meus filhos vêm para cá, ficam aqui na Cadê Kids. 2018. É isso, 2018. E aí eu fiz a escola 18 e 19, né? Me formei em 2019. Ano passado eu fiz o 3º ano. Isso mudou completamente a minha história. Legal. Completamente. E você veio sozinho a primeira vez, Cláudio? Primeira vez, sozinho. Veio com a tua esposa? Não. Ela estava de férias com as crianças, eu estava em casa sozinho. E também na outra semana eu vim sozinho. E depois que ela voltou de férias, e aí a gente passou a vir, ela ficava: pô, Tijuca, tinha medo de vir e tal. Eu falei: cara, é lá que a gente vai ficar. Eu já tinha um planejamento até de sair da cidade, até do estado. E quando eu cheguei aqui, eu falei: não, é aqui que a gente vai ficar, porque se eu for para qualquer outro lugar, agora eu encontrei aqui a verdade, a palavra. É isso aqui que eu preciso, conhecer essa verdade, viver essa verdade para poder influenciar outras pessoas. É isso aí. Isso que hoje me preocupa, cara. Quando você chegou aqui e você tinha todo esse contexto de vida, a tua empresa estava passando por um momento difícil, né? Eu estava passando assim numa situação
me posicionar no mercado, mas naquele final da crise, né, dali de 17, 18, estava naquele momento, e assim, às vezes a gente ficava sem saber que direção dá para o negócio, né? Então, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente, né, com o pastor Hélio, ele me direcionou algumas coisas, me fez pensar com a palavra, e que hoje o que enche o meu coração não é me posicionar como empresário, e sim como servo de Deus, com a palavra. É claro que a gente não tem como, a gente vive no mundo, a gente precisa trabalhar, a gente tem todo esse processo. E influenciou também o lidar as decisões no meu negócio, né? De entender que determinadas coisas a gente pode ter sim, mas não precisa ser de tal forma, pode ser de outra. Isso aí você vai alinhando com a palavra. Ela que vai te dando esse equilíbrio, ela que vai te dando essa razão, ela que vai te dando o direcionamento para aquilo que você precisa fazer e muitas vezes até declinar de algumas coisas. Porque eu tenho esse pensamento, cara, se vai tirar a minha paz, isso para mim não serve. E a minha paz, ela está na palavra. Então, assim, hoje a gente ter a comunhão, de ter uma vida equilibrada, pessoal, familiar, no trabalho, seja da ordem que seja o seu trabalho, né? Se você trabalha para alguém, se você tem o seu negócio próprio, se você tem uma parceria, tem que estar alinhado com a palavra. E isso é uma coisa que eu nunca tinha vivido isso antes de eu me converter. E depois que eu me converti, isso também não tinha esse alinhamento. Eu não conseguia entender isso. Eu achava, que eu estava convertido, mas eu podia viver o estilo que o mundo vivia. Então, assim, eu podia... Uma mudança de estilo de vida. Isso aí, né? Então, assim, eu achava que eu podia ter, esse carro, aquela casa, aquilo ali. Não, cara, não que você não possa. Não estou dizendo que você não pode ter isso, mas você tem que ter isso de uma forma equilibrada. E isso eu aprendi de 4 anos para cá. Esse equilíbrio do que a gente tem em Cristo, a natureza da nova criatura, viver essa verdade, né? Não só conhecer, mas viver, e também hoje, para mim, é o meu estilo de vida, é influenciar para que outras pessoas possam viver isso. Isso, da onde eu trabalho, né, com meus colaboradores, com os meus fornecedores, com meus clientes, na circunvizinhança onde eu trabalho, na minha casa, com os meus familiares, tudo faz parte. Eu não sou uma pessoa aqui na igreja, eu não sou outra pessoa em casa, eu sou a mesma pessoa. E isso só se tiver a palavra em alta, né? Servo. Os depósitos ali. Em todo ali. lugar, né? Servo em todo lugar. Eu creio que você está falando é muito importante, cara, a gente priorizar a palavra de Deus e ter ela como nosso guia, né? Nosso manual realmente, né? Porque a gente também, né, tem uma empresa e você se posicionar com a palavra diante de circunstâncias que vêm sobre você é desafiador mesmo. É desafiador. E aí você precisa se posicionar em fé, cara, e acreditar e levantar a bandeira de Cristo. E é engraçado que você falou até mesmo de colaborador, né? Quando você estabelece o reino de Deus ali, quando você levanta a bandeira de Cristo, até mesmo as pessoas que trabalham com você, cara, são selecionadas por Deus. É isso aí. E quem vem fora dessa visão, cara, não fica muito tempo. Não fica. É um choque de cultura. Né? E, Cláudio, você falou sobre o Salmo 37,5, né? Isso, vou ler aqui para o pessoal. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso aí. Né? Por que esse versículo te fala bem alto no teu coração? Então, assim, como eu falei, antes de eu conhecer a palavra, de eu me converter, eu buscava aquilo que eu tenho hoje. Mas nenhuma situação que eu vivia no mundo, os meus relacionamentos, as amizades, o meu negócio, o meu trabalho, relacionamentos de uma forma geral, nada me levava ao algo mais. Sempre ficava alguma coisa a desejar, sempre ficava alguma coisa no vazio. Então, assim, eu passei um período, né, onde a saída de casa de um garoto de 16 anos, que é um garoto de 16 anos, me trouxe um período onde eu sentia falta de algumas coisas. Sentia falta do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, 1 ano mais velha do que eu. E então, assim, aí você vive com uma emoção ali apertada.
Aí depois de um determinado tempo eu tive o meu casamento, o meu filho, aí o relacionamento não deu certo, eu senti a ausência do meu filho, sempre tive um sonho de ter um filho. Então, assim, a tua emoção fica também ali represada. Então, assim, eu queria ter tudo isso que eu tenho hoje, mas eu buscava isso sem base no mundo. Então, assim, chegou uma hora que eu falei, cara, o que eu quero eu não vou encontrar aqui. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, naquela época eu não falava Senhor, eu falava assim, Deus, me dá uma direção. Me preenche com isso que eu preciso, que eu entendo que é uma família. Eu nunca fui um cara de dormir fora de casa. A educação da minha família, eu sou nordestino, né? Então, assim, a gente veio muito cedo aqui para o Rio de Janeiro, eu tinha 3 anos de idade, mas a influência da minha educação não era de dormir em casa de amigo e final de semana fora de casa, não. No dia de domingo era almoço na casa com família. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa dada a muitas amizades e eu não tinha nada disso. E aí, quando eu me converti, que eu li esse salmo, né, numa Bíblia, na minha primeira Bíblia, eu me identifiquei, cara. Eu falei, cara, se isso aqui, que eu creio que isso aqui é a verdade, isso vai acontecer na minha vida. Eu tenho que entregar realmente a minha vida a Deus. Tenho que confiar naquilo que Ele pode, só Ele pode fazer por mim, porque eu tentei de diversas formas e eu não consegui. E o mais Ele vai fazer. E Ele fez muito mais do que aquilo que eu pedi. Então, assim, eu tenho hoje um relacionamento baseado na comunhão de Deus. Eu tenho filhos que, na base da comunhão com Deus, eu teve um período que eu trabalhei numa empresa multinacional onde eu aprendi, foi Deus que me colocou ali naquela empresa, que eu até comento, cara, se o cara do RH, se eu fosse o dono da empresa, eu mandava aquele cara embora. Porque, pô, como que um cara que nunca teve carteira assinada, nunca teve experiência nenhuma, vai trabalhar numa empresa americana? Era uma holding americana de telecomunicações, eu trabalhei quase 3 anos lá, e eu aprendi tudo que eu sei hoje para tocar o meu negócio lá. O que é ser um vendedor, o que é um cara que é gerente de conta, o que é um supervisor, o que é uma gerência, tá? Sabe, o pós-venda, tudo isso eu aprendi ali. E eu ganhei muita coisa ali de experiência e financeiramente também, sem me corromper. Cara, que era um antro de corrupção aquela empresa, era um negócio fora, eu não conseguia imaginar aquilo. E eu sempre trabalhei muito sério, muito duro. E quando eu não imaginava, Deus falou, cara, você não vai ficar aqui, você vai abrir o teu negócio de novo. E eu falei, cara, como assim? Não sei nem o que eu vou fazer. Porque eu não queria voltar para o ramo de atividade que eu exercia. E aí eu conheci o negócio que eu trabalho hoje, através de uma pessoa próxima, e que essa pessoa também não ficou no negócio. Só te apresentou. Só me apresentou, eu comecei a pesquisar foi igual tudo. Teu amigo lá que te levou para a igreja. Quando o negócio ia começar, o cara saiu fora. Eu falei, caraca, e agora? Como é que vai ser? eu nunca tinha feito isso, eu fui bater de porta em porta nas empresas. Eu que fazia o produto, eu que visitava, eu que entregava, eu que atendia. Sabe aquela história? Comercial, só um minutinho. Isso aí. E fui PAP, fui lá de porta em porta, fui bater na porta das empresas. E isso, hoje, graças a Deus, né, foi uma experiência que hoje, dentro da minha atividade, eu domino todas as áreas. Então, assim, eu tenho propriedade para passar para o pessoal, eles têm confiança naquilo que eu passo para eles. E eu falo, cara, eu sou uma peça integrante do time aqui, sabe? Isso tem que ser bem entendido. E eu consegui tudo isso, cara, quando eu confiei, acreditei e entreguei tudo na mão de Deus. Hoje eu estou aqui pela misericórdia dele. Vivo hoje aqui. Porque eu passei situações no passado que eu poderia não estar mais aqui antes de me converter, depois que eu me converti e estou aqui. Até eu vindo para cá hoje, eu vim com um amigo, né? Eu vinha conversando com ele no carro. Quando o Pedro me fez o convite, eu falei, cara, o que eu tenho para passar para a galera? Comecei a me perguntar. Eu falei, acho que eu vou declinar desse convite, não tenho o que acrescentar. E no final de semana, no início dessa semana, eu comecei a entender, Deus começou a trabalhar isso no meu coração, cara. Cara, é isso que você quer? Dividir isso aí? Então vamos nessa, vamos andar, sabe? Às vezes a gente pensa que não tem muita coisa, mas a gente tem muita coisa, né? A experiência de cada um é muito valiosa, cara. É muito valiosa. Cada um tem uma experiência. Não é porque um foi não sei o quê e saiu de um buraco assim assado, o outro não teve muita coisa. A gente acha que a nossa história edifica muita gente. Tua história está edificando a gente, com certeza está edificando o pessoal em casa. E com certeza, cara, muitos estão num momento como o seu.
não, como você passou, de repente, meninos hoje estão saindo de casa com 16, 17 também, sem muito saber o que vai acontecer, o que vai fazer, né? Como é que vai ser minha vida. Outros estão buscando formar família, né? Com esse mesmo desejo no coração, né? E de repente topando com as mesmas pedras que de repente você topou, com os mesmos obstáculos, né? Então nossa vida edifica todo mundo, cara. Eu mesmo tô aqui, cara. Eu tô sendo edificado, cara. Eu saí de casa com 12 anos de idade, ó. Pra você ver. Uma história bem similar, assim, né? Saí de casa com 12 anos para poder trabalhar. Então, óbvio, a gente aqui compartilha testemunho, se edifica. E é isso, cara. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir transmitir isso que a gente está falando aqui. Que o principal na nossa vida é ter a revelação daquilo que Deus tem como plano e propósito pra gente. Amém. Né, cara? Que é a verdade, que é a palavra. É isso aí. Quando a gente tem um encontro com Deus genuíno, como você falou, cara, cheguei aqui na Escola Atos e isso mudou minha vida. Cheguei aqui num culto, cara, a ponto de, cara, acabar com a minha vida e essa palavra entrou. Então, quantas pessoas hoje estão assistindo isso, né, cara, e tem esse pensamento de tirar a própria vida, ou que, de repente, seu negócio, sua empresa não esteja passando por um momento tão bacana, tão legal. Mas, cara, é isso. Eu acho que o recado aqui é, quando a gente entende, né, cara, quem é Deus, o plano e o propósito dele para nossa vida, cara, vamos embora, vamos firme. Circunstâncias podem dizer que não, pô, tá quebrado, tá falido, tá sem direção. Mas, cara, Deus vem e fala, cara, se tudo é engano aqui, faz algo novo. Cara, faz tudo novo. Onde não tem porta, ele faz uma porta. E você tocou num ponto muito bacana, Cláudio, que é o ponto que todos nós, a gente está sempre aprendendo com Deus, que é o entregar. É desafiador entregar. É desafiador. É desafiador. E até a gente entender o que é entregar. Né? Entregar não é simplesmente, beleza, agora faz aí, Deus. Não é isso, né? E esse ponto é muito importante. O entregar e confiar também, né? A gente vem aprendendo, porque se você não aprende do dia para a noite, é um processo que você vai ali com Deus e você vai aprendendo. Cara, o que é entregar? Cara, como é que eu não uso mais meu braço, né? Como que eu não faço mais da minha força? O que é fazer da minha força, né? E eu tenho aprendido isso com Deus também. E é um ponto-chave muito importante das pessoas pegarem, cara. Quando você passa a deixar que Deus te direcione, que o Espírito te guie, né? E você está entregue, né? E você falou outro negócio muito legal também sobre tem a ver com entregar também. Quando a gente, na verdade, a gente não está, como é que eu posso falar? A gente só está devolvendo para Deus aquilo que a gente não tinha e Ele nos resgatou e nos deu vida, né? Na nossa vida, hoje é dele, porque Ele comprou, né? E a gente não tinha vida, a gente estava morto. E Ele nos deu vida. Então a gente passa agora a ter vida, só que é uma vida que não é mais nossa, é dele. Isso aí. Então, na verdade, a gente só devolve aquilo que Ele comprou. Isso aí. Né? E, assim, como o Júnior estava falando, né? Hoje, esses dias eu estava pensando, cara, às vezes eu estou ouvindo uma palavra aqui na igreja, ou às vezes na internet, alguma coisa, né? E eu fico pensando assim, né? Falei, cara, como seria minha vida se eu tivesse me convertido, sei lá, com 15 anos de idade, quando eu saí de casa, com 16 anos de idade? Quantos depósitos eu teria dentro de mim? E a ponto de que algumas coisas que eu passei, de repente não passaria, né? Ali teriam sido balizas, né? Para o meu caminho. E aí a gente começa meio que fazer um filme, né? Rapidinho, aquele curtazinho na mente, como é que você sairia e tal. Porque, assim, eu gosto muito de aprender, ler, aprender a palavra, para poder levar de alguma forma, né, no meio onde eu vivo. E eu vejo, assim, pessoas que são cristãos de berço, né, que têm um bom tempo aí convertido, têm essa dinâmica mais aprimorada. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou aprendendo a não me acovardar nesse pouco tempo que eu tenho, mas também valorizar o que eu tenho. Isso aí. Porque, assim, hoje o pouco que eu tenho, de repente, para outras pessoas pode ser muito. É isso aí. E como para mim um dia, eu não sabia nada. Eu cheguei lá e tive minha vida renovada. Então, assim, às vezes é esse equilíbrio que eu estou tentando buscar para não desvalorizar determinadas coisas e também potencializar aquilo onde eu posso chegar. Né? Então, assim, me envolver hoje
com a igreja de uma certa forma, para mim é um brilho nos olhos. Independente do que quer que seja para vir aqui para ajudar de alguma forma, seja ajudando, ofertando, ou o que quer que seja. Isso é o meu estilo de vida hoje. E o meu sonho, né, se eu posso dizer assim que eu tenho um sonho, é poder realmente viver full time para a palavra. Para o ministério. Envolvido de alguma forma. Eu só queria pegar um gancho nisso que você falou, trazer um papo de bastidor para cá. A gente estava falando ali, você falou algo muito interessante sobre essa correria que a gente vive no nosso dia. Sim. Né? A gente, cara, gasta tanto tempo no nosso trabalho que, por exemplo, a gente deixa tempo para a família. Né? A gente foca tanto numa área e acaba deixando a desejar em outra. Né? Isso. Então, assim, é o importante da gente ter o equilíbrio, né? Do nosso relacionamento diário com Deus, do nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, né? Filhos. Isso. Como que você traria assim, hoje isso para a gente? Como que você tem feito? Você falou que estava num momento bem acelerado e que agora você entende Deus que não é tão assim, está desacelerando para cumprir realmente aquilo que Ele tem como plano para a tua vida. Como é que você tem Cara, uma coisa que eu posso te dizer, em primeiro lugar, é planejamento. Eu sempre tive dificuldade, eu sou um cara muito ansioso. Então, o meu pega e vai. Vamos ver, vamos empreendedor agir. É assim, né? Não pensa. Então, assim, mas ano passado eu fiz um curso, né, para empresários e mudou a minha concepção em relação a isso, né? A gente tem que ter planejamento, a gente tem que delegar, a gente tem que criar essa rotina. Isso aí eu estou falando no meio empresarial, né? Mas aí essa aplicação, né, que na realidade é de um psicólogo, de um psiquiatra, e o cara tem toda uma aplicação de mais de 50 mil horas só para empresário. Então, assim, serve para a tua vida empresarial, mas você pode aplicar isso na tua vida pessoal, familiar, tudo. Então, a primeira coisa, você tem que fazer um planejamento. E é o que eu venho fazendo hoje. Eu não posso planejar... Se eu perder o equilíbrio no planejamento, alguma coisa vai sofrer. Então, assim, a gente tem que ter um planejamento para as tuas atividades. Como eu tenho hoje um planejamento que na parte da manhã eu acordo 5 horas da manhã, então eu tenho um planejamento de naquele horário fazer o meu devocional, ali tomo o meu café da manhã e faço o meu devocional para já começar também com uma rotina que foi um planejamento que eu fiz com a minha esposa de dar uma atenção para os meus filhos também de manhã, porque antigamente não era assim, eu saía, eles estavam dormindo, eu chegava, eles estavam dormindo. Então, assim, a gente eu era um pai no final de semana acabado, morto, dormindo. Não dá um tempo de qualidade, né? Não tinha qualidade. Então, levou um tempo para eu entender isso, mas eu entendi. A parceria nossa, né, da família, homem e mulher, ela falou, cara, você precisa me ajudar aqui também. Então, tem que ter um planejamento. Só que eu estava errando que eu planejava o início, mas não planejava o fim do dia. Então, assim, eu sou muito criterioso, então eu tinha o horário de vir para a escola, de vir para o culto, sempre chego antes e tal, mas estava deixando a desejar nesse planejamento final, que é o horário da família. Então, tem que planejar. Você tem que botar ali o teu horário, fazer o teu cronograma e seguir a risca. Isso aí, respeitar. O único dia que eu me permito dormir um pouco mais é o sábado. Domingo eu acordo praticamente no mesmo horário. Disciplina, né? Porque eu venho para a igreja no primeiro horário, no culto. Então, assim, são coisas que a gente tem que fazer. E no início, é igual atividade física, né? Eu preciso fazer e não faço. E quando começa, às vezes, tem sempre uma situação que me tira da rotina. Mas se você focar, daqui a pouco o teu organismo está fazendo, cara, está faltando ali a caminhada, né? a malhação. Vira um hábito, né? Vira um hábito. Então, assim, a dica que eu dou, né, para a galera é se programar. Cara, você tem que se programar também para que você possa também reter aquilo que você está fazendo. Então, se você vai se programar com a sua família, naquele momento que você está com a sua família ali, você vai destinar para a sua família e ali você vai ter... É aquele ponto também, né? Não adianta eu programar, tá com a família, com a minha cabeça na empresa. Isso aí. Com a minha cabeça, você não consegue ter aquele tempo de qualidade. Né? Uma coisa que eu aprendi há poucos dias é que esse tempo com a família, que às vezes a gente não vê como precioso, ou um tempo até mesmo para um lazer seu, pessoal, de repente uma atividade física, ou um relacionamento, ou um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, isso vai te dar um gás para, de repente, no momento do teu trabalho. Pô. Vai te dar um gás com a tua família, quando você está com tempo de qualidade ali,
para os desafios que você tem ali, de repente, na tua vida ministerial. Então, assim, uma coisa vai compondo a outra. Se não tiver essa programação, alguém vai sofrer. E foi o que aconteceu comigo há quase 2 anos e meio atrás. Eu tive um evento de um AVC, eu estava desequilibrado. Eu trabalhava demais, eu queria fazer a empresa crescer, uma rotina bem fora do meu planejamento, sair do ambiente onde normalmente eu ficava no município, fui para outro, onde eu não conhecia ninguém. Sofri uma série de situações que culminaram num desequilíbrio. E aí eu tive esse evento, graças a Deus, né, pela misericórdia de Deus, eu não tive nenhuma sequela, fiz meu tratamento, tudo numa boa. Mas aí, recentemente, eu saí um pouquinho da rota de novo. Então, aí a gente tem que voltar para aquela baliza e fazer o planejamento. E hoje o planejamento que eu tenho é esse, é equilibrar. Se eu tiver que diminuir um pouquinho o volume, eu vou diminuir o volume, mas de forma que eu consiga organizar tudo. O meu tempo com Deus, que é a minha prioridade hoje, o meu tempo com a minha família, o tempo com o meu trabalho, e equilibrar isso para que a gente possa realmente ser capaz de influenciar a vida de outras pessoas. Porque a gente não influencia só com aquilo que a gente sabe, mas da maneira como a gente vive também. Eu tenho pensado dessa forma, é o principal. Exemplo. Então, esse exemplo é o dia a dia. E, claro, vão ter momentos, né, pelo estilo de vida que a gente tem hoje, né, no mundo, a gente vive no mundo decaído, a gente quer ir para a casa do pai, mas o nosso nome não foi chamado ainda, né? Vem Júnior, vem Pedro. Não foi ainda. Tem muita coisa para cumprir aqui, Tem muita coisa. Então, a gente tem que se verdade. adequar a isso aí para poder passar cumprir essa jornada, né? Segurar essa essa carreira, ansiedade, né? como o pastor Hélio fala, e equilibrar. Vai dar, às vezes, um deslize, mas a gente certo que a misericórdia de Deus... Paulo fala, né? Eu queria estar lá, mas Tá lá, ainda tem coisa aqui para fazer, então, não se dá, se é bom estar aqui, né, para poder ajudar os irmãos, vamos nessa. E acho que segurar a ansiedade, é isso aí. né? Não é fácil, cara, mas eu acho que é possível na palavra, sabe? É Eu tenho isso que eu queria deixar aqui. Na palavra, hoje, 2 dias atrás, minha esposa falou assim, cara, fica calmo. Cara, Deus nunca deixou faltar. Qual foi o dia que faltou? Nada. Cara, aquela palavra veio no meu coração, cara, numa paz, que eu falei, caramba, cara, às vezes a gente está querendo coisa... do Shazam e tua mulher está ali do teu lado. Cara, aquilo me deu uma paz, eu dormi uma noite de sono tranquila. E é isso, é equilibrar isso daí, é ouvir um pouco, é dividir, como a gente está podendo fazer aqui. É muito bacana poder estar aqui e dividir. E muitas vezes, né, Cláudio, às vezes a gente... Na maioria das vezes a gente quer do nosso jeito, né? Na verdade, né? Na verdade, você sabe lá, no homem interior... Vezes, né? No homem interior você sabe que não vai faltar. Mas eu acho que muitas vezes entra o nosso querer. Eu quero provisionar, eu quero que seja dessa forma, né? A gente quer ter segurança, né? Entendeu? No mundo natural, né? E a nossa segurança está em Cristo, né? Eu falo isso com a minha esposa às vezes, sabe? Não, eu sei que não faltou nada, mas eu queria que fosse assim, né? Não do jeito que está sendo. Então, assim, eu acho que a mulher tem esse entendimento mais palpável, né? A gente, como provedor, né? A gente às vezes quer uma peso, coisa... né? Vem, né? A gente quer... E elas conseguem trazer isso aí como ajudadora, né? Como a mulher está lá na palavra, né? Que ela é ajudadora, edifica o lar. Então, esse papel é dela mesmo. Então, e o nosso é de amar, né? Como Cristo amou a igreja. Então, os papéis estão equilibrados, não estão ali. A gente só precisa cumprir e fazer com que eles realmente floresçam. Né? Cláudio, a gente está caminhando para o fim. Né? Agora, teus 5 minutinhos de você dar um recado para a galera em casa. Fala o que está no teu coração, o que você quiser passar para o pessoal. Assim, o que eu queria falar realmente é que o que a gente falou basicamente aqui, que é confiar, né, cara? Entregar realmente a Deus os planos, os projetos. Não pode ser o teu plano, tem que ser o plano de Deus. O teu plano tem que estar alinhado com o plano de Deus. Não é, como o pastor Hélio fala, não é fazer o plano e pedir para Deus vir abençoar. Então, isso é o principal. E aí, a gente fala isso e muitas vezes a pessoa fala, cara, mas como é que vai viver isso? Cara, só com o Espírito Santo. Só com a palavra em alta. Só com o depósito aqui dentro que você consegue, no dia mal, permanecer firme. Então, assim, o recado que eu deixo é esse. A gente é uma geração nova, né?
Eu estou aí já perto dos meus 50, mas me sinto um garotão. Estou um pouco cabelo, mas, pô, isso é só uma questão de detalhe. É só... Pedro tá chegando lá. Tá. Mas a gente renovar nossa mente, né, na palavra, e a gente está firme nisso. E com essa dinâmica que a gente tem hoje, cara, que a gente possa levar isso à frente, sabe? Com a tecnologia que a gente tem hoje, tem tanta ferramenta aí. A gente está usando uma ferramenta maravilhosa aqui, que vai alcançar a vida de várias pessoas. Mas se a gente não tiver o que colocar nessa ferramenta, de forma concreta, né, com resultado baseado na palavra, não vai funcionar. Então, é entregar, é confiar e também tem a nossa parte, né, que é buscar esse depósito, que é buscar estar dentro da verdade e seguir, cara. E eu tenho certeza que a carreira vai completar de forma concisa. Se preparar, né? Tá preparado para esses últimos tempos, né? Isso aí, E alicerçado na palavra. É isso aí. Boa. Se preparar. Isso aí, né? Você encerra aí. E é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Foi muito bom esse papo, muito edificante, né? A gente pôde estar junto com o nosso irmão aqui, compartilhando de coisas práticas, né, da vida. E é isso aí. Vambora e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera.